Esse é o vídeo de suporte 3 de 3, referente à aula 9, ácidos carboxílicos e derivados, parte 2, da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Todas essas funções que nós aprendemos a fabricar em laboratório, anidridos, ésteres e amidas, elas podem ser hidrolizadas. O que significa uma função orgânica ser hidrolisada? É ela reagir com água. Vamos pensar assim, ela ser quebrada no meio por uma molécula de água. E essas reações podem ser feitas simplesmente utilizando água, dependendo da função orgânica, ou às vezes elas podem ser catalisadas utilizando meio ácido ou meio básico. Então, primeiro, antes da gente entrar a fundo para entender como essas reações ocorrem, vamos entender quais são os produtos que são gerados na hidrólise de cada uma dessas funções orgânicas. Primeiro, na hidrólise de anidrido. Anidrido é uma função tão reativa que você nem precisa de catalisar com meio ácido ou meio básico. O simples fato de colocar um anidrido em contato com água, você já produz 2 moléculas de ácido carboxílico. Então tem que tomar cuidado. Se você precisa do seu anidrido nesse formato, dentro do seu frasco de reação não pode ter água, porque a água hidrolisa o anidrido produzindo moléculas de ácido carboxílico. Então nós aprendemos a fabricar anidrido. Se você pegar um ácido carboxílico, misturar com cloreto de tionila, produzir um cloreto de acila, então reagir o cloreto de acila com o ácido carboxílico, você produz o anidrido. E esse anidrido não pode entrar em contato com água, porque a água quebra ou essa ligação para dar origem a 2 moléculas de ácido carboxílico. Outra função orgânica que pode sofrer hidrólise, dependendo da condição do meio, principalmente meio aquoso ácido ou básico, isso daqui são condições que favorecem muito a hidrólise do éster, ou seja, o desacoplamento dessa ligação entre esse oxigênio e esse carbono. A hidrólise do éster é a reação contrária à reação de esterificação. Quando um éster sofre hidrólise em meio aquoso ácido ou básico, o que se produz é um ácido carboxílico e um álcool. Às vezes o objetivo é esse mesmo, às vezes você está com um éster no laboratório e quer hidrolisar ele. Basta pegar esse éster e misturar, por exemplo, com uma solução de soda cáustica, que aí você vai produzir o ácido carboxílico correspondente e o álcool. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso agora nessa parte do vídeo. Por fim, a amida, que foi outra função que a gente aprendeu a sintetizar nessa aula, também hidrolisa principalmente em meio aquoso ácido. A hidrólise básica de uma amida é mais difícil, nós vamos discutir por que daí a pouco. Mas o fato é que uma amida em meio aquoso ácido, você cliva essa ligação para dar origem a um ácido carboxílico e uma amina. Esse grupo OH aqui, como você já deve imaginar, veio de uma molécula de água. Claro que a gente vai olhar o mecanismo, mas é isso daqui essencialmente que são os produtos de hidrólise de anidrido, éster e amida. Como ocorre cada uma dessas hidrólises e que mecanismo está por trás disso? E por que em alguns casos pode ocorrer tanto em meio ácido como básico, outras não precisa de nada e outras é melhor em meio ácido. Então vamos discutir a química que está por trás disso daí. O anidrido benzoico, quando você coloca ele em meio aquoso, ele produz 2 moléculas de ácido benzoico. O anidrido benzoico é esse pozinho branco que você está vendo aqui. Então colocou ele em água, ele imediatamente reage para formar isso daqui. Por que esse mecanismo ocorre? Por que anidridos não suportam ou não conseguem ficar estáveis na presença de água? O que acontece é o seguinte, pessoal, você tem cargas positivas aqui nesses carbonos dessas carbonilas. E aqui a água é carga negativa, pares de elétrons livres. Então a carga positiva que existe aqui nesses 2 carbonos carbonílicos pode atrair a carga negativa que existe nas moléculas de água. E a água pode promover um ataque nucleofílico ou no carbono da esquerda ou no carbono da direita. É igual, tanto faz nesse caso. Quando a molécula de água se acoplar ao carbono da carbonila, a dupla vai se romper e vai na direção do átomo de oxigênio, formando uma carga negativa no oxigênio e uma carga positiva nesse oxigênio que veio da molécula de água. O que acontece na sequência, por que o anidrido se hidrolisa tão fácil na presença de água, é que se esse par de elétrons descer, mesmo aqui, se ele descer para formar uma dupla, mesmo que essa ligação envolva a ligação com o átomo de oxigênio positivo, essa ligação é muito fraca, ela se rompe facilmente para colocar uma carga negativa aqui, porque esse grupo abandonador se estabiliza por ressonância
Estão vendo aqui, ó, a carga negativa está vizinha a um carbono que tem um orbital P. Então ela pode entrar em ressonância aqui, espalhando carga negativa entre esse oxigênio de baixo e o oxigênio de cima, o que faz disso um grupo abandonador bom. Então, mesmo que não ocorra a transferência de próton aqui antes, essa já é uma ligação mais favorável, mais fácil de se quebrar do que essa própria ligação que foi formada a partir do ataque nucleofílico de uma molécula de água. Numa última etapa, uma base de Lewis pode ser, nesse caso, inclusive, o próprio ácido carboxilato formado aqui, pode capturar o hidrogênio extra que está conectado aqui ao oxigênio que veio da água para formar duas moléculas neutras de ácido benzoico. Então, como aqui eu tenho um bom grupo abandonador, e ele pode sair, se ele sair negativo, ele se estabiliza por ressonância. Se ele capturar aqui esse hidrogênio que veio da água, ele já sai neutro, como duas moléculas de ácido benzoico. Então, essa é uma hidrólise muito favorecida. Essa é uma hidrólise que ocorre muito facilmente, eu não preciso nem de ativação com meio ácido ou com meio básico. E os ésteres? Já os ésteres, eles também podem sofrer hidrólise em meio aquoso, mas aí agora eu já preciso de uma catálise. Eu preciso que essa reação ocorra ou em meio ácido ou em meio básico. E tem algumas diferenças entre essas duas catálises. Essas duas catálises não, tem nenhuma diferença entre essas duas reações que nós vamos estudar agora. A hidrólise do éster é de fato catalisada por meio ácido. Então, primeiro nós vamos analisar o que acontece quando eu misturo um éster, por exemplo, acetato de etila, com uma solução aquosa contendo ácido e misturo esses dois. Pessoal, para eu deslocar o equilíbrio para cá, lembra, eu preciso remover a água do sistema. Se eu vou lá num éster e coloco água, então a água vai começar a reagir com o éster para produzir de volta o ácido carboxílico e o álcool. E como isso acontece? Então, se o acetato de etila foi misturado com uma solução aquosa ácida, o éster vai protonar. E ele protona pelo oxigênio da carbonila. Agora eu tenho aqui um carbono que está mais eletrofílico do que o normal. E você não está removendo água do sistema, agora você está colocando. Você está adicionando água no sistema, então você está incentivando a reação, vamos dizer assim, no sentido contrário. Agora, a carga negativa que existe na molécula de água vai atrair a carga positiva desse carbono e os dois vão se acoplar. A água vai usar um dos seus pares de elétrons para se acoplar ao carbono carbonílico, esse aqui, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio. Aqui, ó, esse grupo O-etil continua conectado aqui, o grupo O-etil, a carbonila se transformou num grupo OH neutro. Se ele voltar agora a formar uma dupla, expulsa a molécula de água, mas o processo pode ocorrer no caminho contrário. E se o oxigênio aqui, ó, dessa parte de baixo, capturar o hidrogênio que veio da água e formar aqui um oxigênio com carga positiva. Nesse momento que ocorre essa transferência de prótons, se agora o par de elétrons descer para formar uma dupla com o carbono, quando a dupla se formar, quem desacopla esse oxigênio positivo? Ó, o par de elétrons da ligação vai na direção do oxigênio, formando a molécula de etanol neutra, o que explica a molécula de etanol que aparece é a molécula de ácido carboxílico. Isso é um equilíbrio. Esse equilíbrio responde ao princípio de Le Chatelier, como nós já discutimos antes, no primeiro vídeo dessa aula. Então está aqui. Numa última etapa, uma própria molécula de água deve remover esse hidrogênio aqui e restaurar o meio ácido, o íon H3O+, que é formado quando você mistura ácido sulfúrico e água, e é por isso que essa é uma reação catalisada por ácido. A hidrólise do éster é catalisada pelo meio ácido. O que não vale quando você faz essa hidrólise usando base. Aí a reação de hidrólise do éster já não é mais catalisada por base. Agora essa reação a gente diz que ela é promovida por base. Para uma reação ser catalisada, se você lembrar bem, um reagente tem que começar a reação, mas ele tem que ser recuperado do mesmo jeito que ele começou. Quando você reage benzoato de etilo, um éster, que é esse éster que você está vendo aqui, ó, ele é disponível comercialmente. Pegou esse éster e misturou com uma solução de hidróxido de sódio, você termina com benzoato de sódio e etanol. É um derivado do ácido carboxílico que aparece no final, não é necessariamente o ácido carboxílico, e uma molécula de etanol. Mas a hidrólise ocorre. Se você quiser formar um ácido carboxílico aqui com esse sal de carboxilato, né, você simplesmente mistura isso daqui com um ácido que você consegue protonar aqui e recuperar o ácido carboxílico. Mas
A hidrólise de um éster em contato com base produz um carboxilato e a molécula de etanol neutra. Repara que eu não tenho o íon OH, nós vamos descobrir que o íon OH-, que começou aqui, ele não é recuperado ao final do processo. É por isso que essa é uma reação que não é catalisada por base, ela é promovida pelo meio básico. E qual que é o mecanismo então? Por que o benzoato de etila reage com soda cáustica? O íon OH- tem um foco de carga negativa aqui instável, localizado em cima de um átomo único. Essa carga localizada aqui não está bem acomodada. Então, soda cáustica, quando essa carga negativa se encontrar com cargas positivas, elas vão acabar interagindo e o íon OH- vai se acoplar a esse carbono positivo. Quando o íon OH- se acoplar, usar um dos seus pares de elétrons livres para se acoplar ao carbono, o oxigênio, que era o íon OH-, perde a carga negativa, mas a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, dando a carga negativa para esse oxigênio, que era o oxigênio da carbonila. Em termos de vantagem aqui, eu não estou vendo nenhuma. A carga saiu de um átomo de oxigênio e foi para outro átomo de oxigênio. E ainda está localizada. Então, esse intermediário ainda não é uma boa coisa. Na próxima etapa, o que acaba acontecendo é que esse par de elétrons, então, por não estar bem acomodado aqui, ele volta a formar uma dupla e expulsa esse oxigênio que está conectado à cadeia carbônica, que sai na forma de um íon alcóxido. Mas espera aí, isso daqui é um grupo abandonador muito ruim. Até agora na disciplina a gente está falando que átomos de oxigênio com carga negativa para sair tem que ter uma justificativa muito boa. Não faz sentido isso daqui sair, sendo que aqui a carga está localizada, aqui a carga está localizada e aqui a carga está localizada. Se a reação fosse parar aqui nesse ponto, pessoal, em termos termodinâmicos, nada disso teria valido a pena. Aqui, nada tem sido favorável até esse momento. Até esse momento. Olha por que isso daqui acaba saindo muito mais fácil do que isso. Se esse par de elétrons descesse e expulsasse o grupo OH-, eu voltaria a essa situação inicial. Agora, se esse par de elétrons desce e expulsa esse grupo O-etil, esse íon alcóxido, agora, quando ele está saindo, olha o que fica para trás. Um ácido carboxílico. Antes de se afastar, esse íon alcóxido remove o hidrogênio do ácido carboxílico para formar um ânion carboxilato e uma molécula de etanol neutra. Agora, o ânion carboxilato se estabiliza por ressonância. Então, tudo isso aqui aconteceu porque eu tirei a carga de um átomo de oxigênio onde ela estava localizada e por esse mecanismo eu consegui transferir ela para um sistema onde essa carga pode ser deslocalizada por ressonância. Então, embora esse grupo abandonador seja um grupo abandonador muito ruim, ele sai não por causa dessa etapa, mas por causa da próxima etapa. A próxima etapa que vale muito a pena. É a próxima etapa que governa essa hidrólise promovida por base. Então, mesmo que aqui tenha um grupo abandonador muito ruim, essa etapa aqui é a etapa que vai fazer tudo isso valer a pena. Então, um éster em meio básico acaba sofrendo uma reação de hidrólise que é promovida por base, não é uma catálise básica. Qual que é o mecanismo animado disso? Então, o benzoato de etila tem uma carga positiva aqui e aqui o íon OH- tem uma carga negativa instável e localizada. A atração eletrostática faz formar uma ligação oxigênio-carbono, quebrando a fraca ligação π carbono-oxigênio. A dupla, o par de elétrons da dupla vai para o oxigênio, criando uma carga negativa. Isso daqui é um intermediário instável, um carbono ligado a 3 oxigênios ao mesmo tempo, uma grande carga positiva aqui, e aqui uma carga negativa de novo localizada. O que acaba acontecendo é que esse par de elétrons volta a formar uma dupla, expulsando o grupo alcóxido, que antes de se afastar, remove o hidrogênio do ácido carboxílico que fica, e o que acaba acontecendo aqui, a carga negativa que agora pode se estabilizar por ressonância, e eu tirei a carga do íon OH- que estava lá localizada no começo, num átomo, e agora ela vai poder se deslocalizar por ressonância. Essa última etapa faz todo esse mecanismo valer a pena. É o que eu já venho discutindo com vocês há algum tempo. Grupos abandonadores ruins, como o átomo de oxigênio com carga negativa, vão existir, desde que já na próxima etapa exista algo que faça essa saída desse grupo abandonador ruim valer muito a pena, como é nesse caso aqui, a formação do íon carboxilato.
E o último grupo funcional que pode sofrer hidrólise são as amidas. As amidas também hidrolisam em meio fortemente ácido. Por exemplo, se eu misturo acetamida com uma solução de ácido sulfúrico contendo grande quantidade de íons H3 ou mais, o que acaba acontecendo é que eu libero, nesse caso, uma molécula de amônia, esse grupo NH2 sai com uma molécula de amônia e fica para trás uma unidade de ácido carboxílico protonada por causa do meio ácido. Uma última etapa, nós vamos discutir isso com mais detalhe quando a gente entrar no conteúdo de aminas, não fique tão preocupado com isso agora. Mas aminas são compostos muito básicos, então elas acabam, aqui existe um par de elétrons livre que acaba removendo esse hidrogênio do ácido carboxílico protonado para formar um íon amônio e acaba formando um sal de amônio, que é um tipo de substância que nós vamos estudar no último capítulo da disciplina. Então não fica preocupado com isso agora. Fica preocupado em entender como que a reação vem até aqui, até esse ponto. Outro exemplo, essa substância aqui é uma substância que você sintetiza no laboratório de química orgânica, na disciplina de química orgânica experimental. Alguns de vocês irão fazer a disciplina de química orgânica experimental. Vocês vão fazer uma síntese onde vocês vão chegar nesse intermediário. E esse intermediário que tem uma amida vai ser submetido a uma hidrólise ácida. A hidrólise ácida vai clivar essa ligação produzindo esse composto para nitroanilina, ao mesmo tempo que libera aqui uma unidade de ácido acético protonada. Uma última etapa, como eu já disse, a amina acaba capturando o hidrogênio do ácido acético protonado para formar um sal de amônio. Mas aí, de novo, não fica preocupado com essa parte, nós temos que entender como que as coisas acontecem até aqui. Qual que é o mecanismo que está por trás dessa hidrólise catalisada por ácido? Então, a acetamida, que é esse composto aqui, quando colocado em contato com uma solução aquosa ácida de ácido sulfúrico, por exemplo, você cliva essa ligação liberando a molécula de amônio. O que acontece então? A acetamida é um composto derivado de ácido carboxílico. Derivados de ácido carboxílico em meio ácido protonam pela carbonila, criando um foco de carga positiva maior agora nessa posição. Isso faz moléculas de águas que têm pares de elétrons com carga negativa interagirem com a carga positiva que existe nesse carbono. A água então usa um dos seus pares de elétrons para se conectar ao carbono carbonílico, ao mesmo tempo que a ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, desfazendo momentaneamente a carga positiva dele. A carga positiva agora está no átomo de oxigênio que veio da água, porque quando ela se ligou ao carbono, ela não se desconectou dos dois hidrogênios que vieram juntos na molécula de água. Na próxima etapa, agora aqui se esse par de elétrons descer, ele expulsa a molécula de água, daí a seta em equilíbrio. Mas lembra o que pode acontecer nesses sistemas? Transferência de próton. O par de elétrons do nitrogênio pode capturar o hidrogênio, por exemplo, que veio da água, e a carga positiva agora vai para cima do átomo de nitrogênio. Essa ligação agora está mais fraca. Se esse par de elétrons descer e voltar a formar uma dupla, a ligação que quebra é a ligação nitrogênio-carbono. O nitrogênio vai embora levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono e agora a molécula fica neutra. Aqui o nitrogênio está fazendo duas ligações com hidrogênio aqui, mais uma, 4 ligações. Carga formal positiva. Quando a ligação se desfaz, o nitrogênio volta a fazer 3 ligações e tem um par de elétrons livres, carga formal neutra. Quando essa dupla se forma, então ela permanece conectada, o carbono da carbonila permanece conectado ao grupo H, dando origem a esses dois compostos. Na última etapa, como eu já te disse, amônia são compostos nitrogenados, são muito básicos, e eles acabam capturando esse hidrogênio para formar o íon amônio e a molécula de ácido acético, nesse caso, neutra. A hidrólise ácida funciona muito melhor do que a hidrólise básica. A hidrólise básica, eu não vou desenhar o mecanismo aqui agora. Mas olha só, pessoal, se o íon OH- atacasse aqui a molécula de acetamida, o par de elétrons teria que subir, formar um intermediário negativo. Quando ele descesse, expulsaria o grupo NH2 na forma de NH2-, o íon amideto, uma base muito, muito forte. Essa agora já é uma base muito forte para que ela aceite sair, mesmo que na próxima etapa tenha um hidrogênio que vale a pena remover e formar um carboxilato. Nesse caso, a saída de um grupo NH2 na forma de NH2-,
já algo muito desfavorecido porque a base agora se tornou absurdamente forte. O oxigênio ela é forte, mas ela ainda aceita sair. Então cuidado, que hidrólise básica de amida já é um negócio mais complicado. Para se fazer isso, você precisa de condições mais severas, mais extremas. A hidrólise ácida costuma ocorrer sem problema porque o nitrogênio sai na sua forma neutra, na forma de um grupo abandonador bom. Então, obviamente, isso vai ser muito mais fácil do que fazer hidrólise básica, onde isso daqui sai na forma de NH2-. Agora, então, você vai terminar de ler a aula 9 da apostila, vai fechar esse capítulo aqui e vai fazer os exercícios 7, 8, 9 e 10. E qualquer suporte que você precisar está lá no livro do Solomons, volume 2 da biblioteca.